Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a esse vídeo. E não esquece de sempre deixar o seu like abaixo no vídeo, porque isso impulsiona o conteúdo para que mais pessoas consigam assistir. Bom, rapidamente quero fazer um breve resumo sobre o positivismo, né, que foi iniciado no século XIX e é um conceito que abrange vários significados, englobando visões filosóficas e científicas do século XIX, né, e também do século seguinte. O Augusto Comte foi ele que deu o ponto de partida para esse novo conceito e muitos de seus ensinamentos ainda prevalecem válidos até o tempo presente. Lembrando que para esse Augusto Comte o positivismo era uma doutrina de característica sociológica, filosófica e política que surgiu com o desenvolvimento sociológico do iluminismo, né, daquelas crises sociais e morais do fim da Idade Média e do surgimento da sociedade da indústria, que foi marcado com a Revolução Francesa. Então, pode-se dizer que a ideia-chave do positivismo de Comte era a lei dos três estados, né, que afirmava que o homem passa por três estágios em suas concepções, né, que é o teológico, o metafísico, o abstrato e o positivo. Só que antes de enfatizar, né, o que eu quero enfatizar, eu quero deixar bem claro aqui que no Brasil, os positivistas eles participaram do movimento pela proclamação da República no ano de 1889 e na Constituição de 1891. Então, por isso que a bandeira brasileira acabou expressando o lema Ordem e Progresso, que foi extraído da fórmula máxima do positivismo, que é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então tem as ideias positivistas na bandeira do Brasil, que é uma corrente filosófica do positivismo que foi formulada pelo francês Auguste Comte. Só que na verdade poucos brasileiros conhecem direito o positivismo, né? A religião secular que se espalhou pelo Brasil na segunda metade do século XIX, pelos seguidores do filósofo francês. Talvez alguns só lembrem apenas porque tem os dois princípios, que é ordem e progresso, e que continuam bordados na bandeira brasileira, né? Mas não sabe de fato o que é. E em uma definição breve, podemos dizer que a filosofia do positivismo de Comte buscava reorganizar a sociedade em torno do conceito de que as explicações derivadas da ciência elas deveriam ser estimadas como uma maneira de compreender o mundo, o que significa que esse Auguste ele criou uma religião para espalhar suas crenças. Agora eu quero que você entenda o seguinte, uma das frases que sempre ouvimos, né, temos que ter o pensamento positivo e blá blá blá, né, mas essa frase era usada para trazer fortalecimento e vem se mostrando como um pilar no movimento neopentecostal, né, que é o pensamento positivo, né, existente dentro das igrejas evangélicas. E as pessoas, elas mencionavam isso com outro significado. Que significado é esse? Naquele sentido de nos animar, né, em meio a lutas e sofrimentos, não significando que por ter um pensamento positivo estamos livres de sofrer derrotas. É lógico que não. O problema é que esse positivismo ele está dentro das igrejas em nossa atualidade. Não só o positivismo, mas também o humanismo, né, que é a ideia do homem no centro de tudo. Ou seja, a pregação do homem, a pregação terrena. Como você pode analisar dentro do humanismo, aquela coisa de você comprar um livro onde tem várias receitas de como ser feliz, várias maneiras de como obter o sucesso e tudo isso. Isso é o humanismo. E o positivismo é a ideia de mudar as situações através de pensamentos, palavras e ações. E é o que nós vemos por aí e muito dentro das igrejas. Eles estão desconsiderando a ideia espiritual e agora está pedindo que você seja positivo, né, que tenha pensamentos positivos. Ou seja, subliminarmente ele está querendo dizer que está indo naquela ideia da lei da atração, né, que é uma frescura, que você só recebe o que você emana, uma coisa mais ou menos assim. Então você percebe que hoje a igreja, né, ela prega muito esse pensamento positivo, né, na realidade das pregações, né, tanto nas músicas quanto no linguajar e até mesmo nos seminários. Se você for um seminário religioso, você vai ver lá ele pregando, seja positivo e tudo mais, que você atrai. Ou seja, fazendo isso eles vivem uma outra realidade, diferente da que Jesus propôs.
Por isso que hoje em muitas igrejas você percebe as pessoas te ensinando a ser bem-sucedido. E foi isso que Jesus ensinou? É claro que não. Até porque ninguém prega mais o que está lá no camelo e na agulha. Que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E essa passagem diz que não é um rico ruim. Não, é apenas rico. Pode ser bom, pode ser ruim, não importa. O próprio dinheiro já condena. E não pense você que fazendo caridade isso ajuda. Lógico que não, porque os próprios ricos, eles têm as sociedades deles em comum, têm suas trocas, suas reciprocidades. Não pense que você vê um bilionário doando milhões de sua empresa para instituições de caridade, não pense que ele está sendo bonzinho não. Né? Ele já está condenado por si só, simplesmente por ter dinheiro. Porque é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Então, lógico que a gente tem que ter pensamento positivo, mas não nessa ideia positivista. Cuidado com o sufixo ista ou ismo. Né? Cuidado com isso que está sendo pregado muito dentro das igrejas, e em seminários, e nas redes sociais e tudo mais. Então, tome cuidado com isso. Tanto o positivismo quanto o humanismo estão dentro das igrejas atuais. Tudo que eles mais pregam é isso. Até porque sem isso, o que é que eles vão fazer? Não vão fazer nada. Porque se for pregar realmente o reino, não vai ter fiéis, muitos, porque são poucos que vão pela porta estreita, muitos vão pela porta larga. E eles querem dinheiro, então lógico que eles vão fazer algo que chame a atenção daqueles idiotas que estão ali, porque os idiotas também têm culpa. Não pense que é só pastor não, por isso que dificilmente falo de alguma coisa de pastor. Agora você vai porque você quer. Se você no momento que despertou não caiu fora, então o problema é seu. Você que está sendo idiota, você está indo lá para fazer sua fezinha com Deus, para ser bem sucedido, para ganhar dinheiro e tudo mais. Então não culpo só o pastor já está culpado por si só. É você, são as ovelhas, é o povo que gosta de ser alienado, manipulado e que também está indo lá por isso mesmo, para fazer uma fezinha, né, para ser bem sucedido e tudo mais. E onde é que fica essa passagem em sua vida? Essa que você está lendo agora, onde é que fica? Então, em resumo, eu quero dizer o seguinte, que esse positivismo aí, o que ele quer na verdade é retirar a ideia de religião da jogada e colocar agora a ideia racional. Ou seja, se você pensa positivo, você emana o bem, sabe? Tipo aquela lei da atração, aquela lei idiota. Então é mais ou menos isso. Então qualquer coisa que vem através do sobrenatural não pode ser questionado. Por quê? Porque não pode ser provado. Então está querendo tirar a religião aí da jogada. É claro que quando a gente fala em religião, não estamos dizendo de ideias religiosas, lógico que não. Eu falo religião no sentido de vínculo com a palavra de Deus. Ou seja, qualquer coisa que venha negócio de palavra de Deus, de espírito, essas coisas, no positivismo, isso é ignorado. Essa coisa de aconteceu porque estava para acontecer, não, aconteceu porque você é culpado. Ou você emanou isso, se for uma coisa boa, por exemplo. Se for de bom é porque você buscou isso, se for de ruim é porque você também buscou isso. Ou seja, mais uma filosofia absurda, né, rodeando aí a mente dos mundanos. Né, e nesse caso aí começando naquela época do século XIX. Bom, eu espero que você tenha entendido, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece, tenha pensamento positivo sim, porque faz bem, é claro, em meio às circunstâncias, mas com uma ótica no Evangelho. E não com essa ótica mundana, até porque nessa ótica mundana, eu quero que você entenda que esse positivismo aí, ele diz que você só atrai coisas boas. Quer dizer, e como é que fica a ótica evangélica? Se realmente, se por mais que os cristãos estejam ali tementes, vai acontecer algumas coisinhas. Aliás, vou até dizer o nome, vai acontecer algumas desgraças na sua vida, que é realmente para você poder fortalecer a sua fé. E aí, como é que fica? Ou você segue o que está na palavra, a ideia positiva que está na palavra, ou então você vai seguir as correntes filosóficas do mundo, que é o tal do positivismo, que foi criado por Auguste Comte. Ok? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego.